eu quero falar com você a respeito de pontos práticos de uma vida cristã. Os que tiveram aqui na passagem do ano, no nosso culto de virada, né? Eu falei de dicas para um ano feliz, abençoado e próspero, né? E foi 8 tópicos, mas o tempo estava correndo e aí eu tive que atropelar alguma coisa, né? Só mencionar o 7º e o 8º, mas eu quero tocar com você, porque na verdade é uma prática diária de uma vida cristã, que eu e você, é o que eu denominei as regras de ouro que temos que colocar em prática, que está lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12, que dá algumas orientações para mim e para você, que somos servos de Deus. Você é salvo. Aquele que tem certeza de salvação, diga amém. Amém. Querido, você deve realmente falar isso. Sou salvo. Sou salvo e sou batizado. Ah, pastor, o que tem isso a ver? Porque quando eu me batizo, eu estou declarando que Jesus Cristo é o meu Senhor. E aqui tem algumas orientações para uma vida cristã saudável. E a primeira que a gente vê aqui, ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Aqui está falando a respeito de você amar o seu líder, o seu pastor. Não só respeitar, mas um respeito amoroso. Paulo já começa porque para vivermos temos que ter a liderança. E muitas vezes o líder, aqui ele fala assim, não é que te amou somente, ele te admoestou, ele te deu orientação, ele te chamou a atenção, ele te mostrou o erro. Eu falo que a minha função não é tomar a decisão por você, mas a minha função como teu pastor é te conduzir para as pastagens verdejantes. É para te conduzir às águas de descanso. É para te conduzir ao local e te fazer apacentar. Você sabe o que significa a palavra apacentar? É deitar em paz. Apacentar, fazer a paz sobre a ovelha. É a função do pastor. E muitas vezes ele tem que chamar a atenção. E ele tem que ser, olha que Paulo fala assim, ó, acatai, agora pois, irmãos, acatais com apreço, com zelo, com realmente apreço, é precioso, amém? Os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Vai lá para Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Diz o seguinte: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Quer dizer, o pastor ele tem que ser um exemplo, né? Ele tem que ser um exemplo. Eu tenho que chegar para você, olha, faça o que eu estou te falando, porque eu vivo isso. Eu não posso falar, faça o que eu estou te falando. Aí você fala assim, você vive isso? Não, eu não vivo, mas eu estou falando que é o certo. Eu quero falar uma coisa para você, eu tenho procurado pautar a minha vida dentro da palavra de Deus. E o que eu te ensino, eu pratico, amém? Eu sei que muitas vezes não é fácil. Não é fácil viver uma vida cristã autêntica.
um evangelho de resultados. Sabe o que é um evangelho de resultados? Que não está só na teoria. Um evangelho que traz vida a você, vida à sua casa, vida ao seu ambiente, aonde você está. Não é fácil, eu sei disso. Você ser um dispenseiro da paz, você ser um abençoador, abençoar aquele que te persegue, não é fácil. Mas é o que devemos fazer, sermos despenseiros, sermos mananciais de vida, amém? O nome da nossa igreja é bem emblemático, né? Manancial de vida. Você é um manancial de vida? Você tem sido um manancial de vida? Amém? Temos que ser mananciais de vida. Então, aqui Paulo, no capítulo 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 e 13, fala que devemos acolher, respeitar, não é somente respeitar, mas amar, acolher com amor o seu pastor, aquele que te preside, aquele que te orienta, aquele que está te dando os passos. Muitas vezes o que ele está te orientando não é o que você quer ouvir, não é, mas é o que você precisa. E se você colocar em prática, você vai ver resultados poderosos na sua vida. E não somente o pastor, mas o discipulador, aquele que tem te orientado, aquele que tem te guiado, o teu professor, né? Tenho falado que hoje há o desrespeito com a classe de professores, né? Mestres. E é um sacerdócio, irmão, porque tem professores que ganham muito pouco para o trabalho que exerce. E hoje as pessoas não têm aquele respeito. Antigamente tinha mais respeito. Mas Paulo aqui orienta. Mas isso é engraçado, não é de hoje, né? Você vê que na época de Paulo já tinha o desrespeito. Então, Paulo aqui, e o escritor de Hebreus, que não é Paulo, viu gente? O escritor de Hebreus nós não sabemos quem é. Ele fala no capítulo 3, versículo 7, que devemos lembrar. Lembrai-vos dos... Capítulo 7, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Então, imita a fé deles, amém? Vai para o 17, versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos. Querido, é um grande problema nessa palavra. Nós temos uma má interpretação da palavra submissão. Quando fala para a mulher, seja submissa ao seu marido. Não! Fala para a ovelha ser submissa ao seu pastor. Para a submissão é estar dentro da missão. E qual é a missão? E ele fala aqui qual é a missão, olha lá. Sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. Então qual é a missão do pastor? Qual é a missão do guia? Qual é a missão do líder, do seu líder espiritual? De velar pela sua alma, como quem deve prestar contas. Isso é pesado, é muito pesado. Sabe por quê? Porque você é ovelha de Jesus. Fala para o teu irmão, você é de Jesus. Você é de Jesus. Eu tenho falado isso, você perder uma coisa que é sua, você está no prejuízo, mas está bem, é sua. Mas você perder algo que não é seu, que foi lhe confiado para que você cuidasse, para que você tomasse conta, é o prejuízo, mas você tem que dar conta ao dono. Isso é. Daí fala assim, olha,
seja submisso ao seu guia, ao seu pastor, porque eles velam. E velar é ficar vigiante, é pegar a vela mesmo, é na noite, pegar a vela e observar se está tudo em paz. A palavra velar é isso, é estar atento pela sua vida, pela sua alma, e alma aqui pelas suas emoções, pelo seu sentimento, pelo seu viver, pelo que você é, para que você tenha realmente uma vida saudável, uma vida santa, uma vida separada. Mas ele faz isso como quem tem que dar conta, porque se você se der mal, vai ser cobrado dele. É por isso que o pastor não pode falar assim, estou nem aí. Eu tenho que sim, eu me preocupo. Eu sou daquele pastor carrapato, que vou atrás, pergunto, como está? Tem assim, novamente, lá vem ele. Sabe, porque eu tenho responsabilidade pela sua vida. Eu tenho responsabilidade que você cresça em estatura, cresça espiritualmente, que você seja uma bênção na mão do Deus Todo-Poderoso. E não só eu, mas todo aquele que está colocado como liderança sobre a sua vida, o seu discipulador. Sabe, esse ano nós vamos colocar pessoas discipulando pessoas. E olha, não furte se eu chegar para você e falar assim, irmão, o irmão vai discipular. E sabe o que a palavra discípulo significa? Andar junto. Discipular é andar junto. É gastar tempo. É ensinar. É ser o carrapato mesmo. Está no culto, faltou, fulano, estou sentindo sua falta. Não é falar assim, por que você não veio? Não é chamar atenção, não. É se preocupar. Mas Paulo fala que devemos acolher, né? Com amor, mais do que com respeito. Olha lá, olha o que Paulo fala. Acolhei com amor, que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. E lá, o escritor de Hebreus diz, velam pela vossa alma, como quem tem que dar conta. Aqui fala, exortai-vos também, irmãos, os que exortamos também, irmãos, a que admoestais os insubmissos, consolai os desanimados, amparai os fracos e sejais longânimos para com todos. Então, o que devemos fazer? Admoestar é dar conselho, e é o que fala, admoestar os insubmissos, os que estão fora da submissão, que estão fora da missão da igreja, está fora da missão do pastor. Você está vendo teu irmão errar? Vai ter com ele. Gente, não é falar, olha, eu vi o fulano que está fazendo, não, vai ter com ele. Você e ele, você viu que ele está errando, não fica fazendo divulgação não, vai ter com ele. E se ele, e admoestar é isso, mostra para ele, olha, você está agindo errado. E assim, em Tiago, assim, se você fizer isso, e ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Acabou. Não precisa levantar a bandeira e falar, está vendo? Mas muitas vezes você está vendo o erro, mas a pessoa é insubmissa, ela está
em insubordinação, ela está fora, ela não está dentro da missão. O que é a orientação? Chama um outro irmão e vai ter com ele também novamente. Conversa novamente, fala novamente, isso tudo com amor. Ame, sobretudo, irmão querido. Se também não der ouvido, leve ao conhecimento da igreja, aí sim. Mas para quê? Para que a igreja em peso fale com ele, ou tente restaurar. Não para execrar, não para colocar em castigo, não para botar em disciplina. Tem coisas sérias. O irmão está em disciplina com o outro, nem dá paz do Senhor. Mas muitas vezes a pessoa, ela quer permanecer naquele erro mesmo, ela está. Aí sim, seja considerado ímpio, publicano, pecador. Isso quem disse não foi Paulo, isso quem disse não foi Jesus. Mas você vê que o grau de disciplina, tem que haver disciplina, mas primeiro é a nível pessoal. Não é, viu, já leva ao conhecimento, aí leva, chama na frente da igreja, expõe a pessoa. Não! Mas aqui fala, olha, irmãos, aqui admoestais os insubmissos. Então, para que ele entre dentro da missão da igreja, para que ele entre dentro da missão do corpo, amém? Nós temos que tratar os nossos membros. Você já teve a unha do pé encravada? Fala assim, não, corta logo. Dissipa logo que vai. Não, querido, você vai tentar cuidar até que ela recupere. Porque se a unha do pé está doente, todo o corpo ressente. Então vamos cuidar, vamos admoestar. Tudo isso em amor. Então, admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados. É o que mais está tendo ultimamente, são pessoas desanimadas. Eu tenho assim, não, senti sua falta. Pastor, estou tão desanimado. Não tem ânimo para nada. Não tem ânimo para nem ler a Bíblia, não tem ânimo para orar, não tem ânimo para ir na igreja. Eu acho engraçado que não tem ânimo para as coisas de Deus. Mas tem ânimo para ir para o cinema, tem ânimo para ir para a festa, tem ânimo para ir para o clube. Sabe por quê? Porque ele está desanimado espiritual. O espírito está desanimado. A alma fica feliz, né? Porque daí ela pode soltar as frangas, né? Não, é verdade. Eu estou falando errado. Você já tem observado isso? Você fala assim, irmão, estou tão desanimado. Não consigo nem orar. Não consigo ler a Bíblia. Não consigo. Mas aí você vê, está nas festas, está na balada, está no cinema. Para isso, tá. Eu falo assim, porque quando a pessoa está depressiva, ela está depressiva para tudo. E depressão é uma doença, gente. Não é frescura não, viu? Porque muitas vezes foi taxado, pessoa, isso aí é frescura. Não, depressão é uma enfermidade e tem que ser tratada. Mas, então tem um desânimo seletivo, só para as coisas de Deus. É porque o espírito está fraco. Então, o que temos que fazer é fortalecer. Olha lá. Consolai os desanimados.
dar consolo. Não, meu irmão, vamos lá, vai dar certo, vou orar por você, vou estar com você, vou estar andando com você. E não somente aquele aí que você tem que intensificar mesmo, amém? Procurar, caminhar junto. Isso é uma missão, irmãos. Isso é o viver cristão, é o viver em comunidade. A nossa vida cristã, a nossa vida eclesiástica não pode se resumir a 2 horas por semana de 10 ao meio-dia. Ah, não, pastor, eu faço a minha devocional todo dia. Não, meu filho, falando vida eclesiástica, vida em igreja, como igreja. Temos que estar juntos, unidos, juntos, amém? Nos preocupando uns com os outros, fortalecendo, animando, consolando, amparai os fracos. Sabe o que é amparar? Eu vou usar outro termo aqui, suportar. Poxa, tem que suportar, já não basta, tem que suportar. Querido, suportar é dar o suporte, é estar junto, é estar fraco. Você já pegou uma pessoa que está debilitada? Está enferma, está debilitada, está fraca. Você vai carregar ela, o que você faz? Coloca assim, coloca o peso dela quase todo sobre você. Isso é o dar o suporte. Amém? É isso que devemos fazer, sim. Temos que praticar isso, não somente saber, mas praticar. Eu vejo que tem irmãos aqui na igreja que fazem isso. Estava doente uma irmã, pastor, vou na sua casa levar um caldinho, um mocotó, que delícia. Deu um up, deu um suador primeiro, mas depois eu levantei. Né? Porque ficou sabendo que está doente, vai visitar. Está com problema, vai lá. Dá o suporte. Dá o apoio. O nosso amor não pode ser só de aparência. Beijinho, beijinho. Te amo. Não, querido. Mostre isso com atitudes. Mostre isso com atitudes. E sejais longânimos para com todos. Sabe o que é isso? A longanimidade é ter longo ânimo. É aquela pessoa que não desiste com facilidade. É o que carrega, anda a 2ª milha. Se te faltar andar 1 milha, vai a 2ª. Se te levar a capa, dá também a túnica. Se te bater numa face, dá outra. Isso aí é o longânimo. É aquele que tem longo ânimo. Ele anda, não importa a dificuldade, ele vai além. Amém? Isso é algo que o Espírito Santo de Deus produz em você, se você deixar. É um dos frutos do Espírito que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. A longanimidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Assim, tá peso demais, deixa para lá e vou embora. Não, vai carregando. Porque ele vai se recuperar, amém? Ele vai ser fortalecido, amém?
Então seja longânimo para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal. É o famoso, a lei de Talião, dente por dente, olho por olho. Não. Jesus deixou bem claro isso. Está escrito, dente por dente, olho por olho. Eu, porém, vos digo, amai aos que vos perseguem, abençoai ao que vos amaldiçoam, dê de comida ao vosso inimigo, porque assim fazendo, sereis reconhecidos como os meus discípulos. É algo que não é fácil. Vou falar para você, não é fácil. Você está com vontade de esganar e você vai assim, que Deus te abençoe. Pisou no meu pé, eu vou pisar nos dois. É ou não é? Seja sincero, ou só eu que tenho esses sentimentos assim meio estranhos. O preconceito passa, te dá aquela cortada, te xinga, e aí, no trânsito você está com vontade assim de, assim, que Deus te abençoe, vai com Deus. Não é fácil, mas deve ser feito, amém? Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem, porque assim fazendo, isso aí já está na carta de Paulo aos Romanos, está lá também a carta de Paulo aos Coríntios. Você fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça da pessoa. Aí, coisa boa, né? Botar brasa viva na cabeça. Aí já é vingança, né? Não, querido. Essa brasa viva é a questão de consciência. A pessoa vendo que, na verdade, você teria que revidar e você não está revidando, ela será tocada pelo Espírito Santo e vai se arrepender e vai mudar de atitude, amém? São coisas simples que mudam a situação. Temos que fazer isso, porque tem muitos que estão fracos, muitos que estão debilitados. E lembra que você é um espírito que tem uma alma e habita um corpo. Se o espírito está fraco, a alma fica sem controle e ataca o corpo. Já diziam os filósofos, né? Mente sã, corpo insano. Mente são, corpo são. Aí eu já falo, né? Espírito são, mente sã, corpo são. Espírito, alma e corpo, amém? Você quer ter saúde física? Tenha uma saúde emocional. Se você tem uma saúde emocional, para ter uma saúde emocional, você tem que ter uma saúde espiritual, amém? E aí, vem o que, pessoal, né? Regozijai-vos sempre. Esteja sempre alegre. Dê um sorriso aí. Alegra. Tem pessoa que você nunca viu os dentes dele, porque dê um sorriso. Sorria. Regozije. Se alegre. Porque você tem o maior motivo de alegria. E não é porque tudo te vai bem, mas é porque o seu nome está escrito no livro da vida. Esse é o maior motivo de alegria, de você regozijar, amém? Regozijai sempre, orai sem cessar. Orar sem cessar está ligado, 24 horas. Está ligado 24 horas. Aí, você vem Deus bota na sua mente aquela pessoa,
Você não estava lembrando, de repente. Sabe o que tem para você fazer? Senhor, abençoa. Não sei porquê, abençoa. Ultimamente, Deus também, na madrugada, está dando. Eu sonho com uma pessoa, aí eu acordo, oro por ela. Volto a dormir, sonho com outra. Acordo, oro por ela. E aí, quando você está orando sem cessar, aí acontece lá, né? Minha esposa que contou. Eu estava orando e ela concordando, eu orando e ela concordando. Quando ela viu, eu estava orando dormindo. Assim, a oração fervorosa, mas eu vi que você estava, uma oração de poder. Quando eu vi, você estava dormindo. A mente estava dormindo, mas o espírito estava orando. Amém? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com você. Tudo que acontece com você é a vontade de Deus, amém? Não, pastor, as coisas ruins. Olha, para nós que pertencemos, tenha isso em mente. Eu pertenço a Jesus. Eu pertenço a Ele. Só Ele pode tocar em mim, amém? O diabo não toca em mim. O diabo não toca em você se você pertence a Jesus. Amém? Mas as coisas ruins, ruim ao meu ver, né? Mas saiba, que a palavra de Deus diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito com tudo o que acontece com você. Amém? Até as coisas ruins. Uma vez eu tive o testemunho de uma irmã, de repente ela nunca teve problema de coração, teve problema de coração. Foi lá para o hospital. Chegou no hospital, ficou lá internada. Aí, ela, daquelas pentecostal que não deixa de falar de Jesus, né? No hospital público que está assim, né? Um leito ao lado do outro. Lá na emergência. E aí tinha um senhorzinho lá, né? Ela falou para ele começou a orar por mim, orou. Aí orou por outro, orou por outro, orou por outro. Aí quando ela viu, aí Jesus, posso ir embora. O sintoma desapareceu. O sintoma desapareceu. O médico falou assim, o que você está fazendo aqui? Não, eu tive assim, fez o exame da mente. Não, pode ir embora para casa. Nunca teve mais. Mas para que Deus? Deus precisava que ela entrasse naquele local, orasse para orar por aquelas pessoas. Tivesse tempo. Mas não era mais fácil ela ir fazer uma visita? Mas não teria tempo. Visita você vai rapidinho. Ela ficou ali uns 2, 3 dias. Ah, mas é coisa ruim. Mas Deus tem um propósito. Saiba, procure qual é o propósito que Deus tem com a sua vida. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Amém? Você foi chamado com um propósito. Glória a Deus. Não apagueis o Espírito. Dá lugar ao Espírito Santo. Porque o Espírito está sujeito ao profeta, viu gente? O Espírito está sujeito a você. Libera, deixa fluir. Deixa fluir o Espírito Santo de Deus. Não desprezeis profecia. Tá a profecia? Acata, presta atenção nos detalhes, até nos plurais que Deus falar. Porque Deus fala, vai se cumprir. Se é Deus que está falando, vai se cumprir. E julgue a profecia, não julgue o profeta. Não julgue o profeta, julgue a profecia. Se cumprir, foi de Deus. Se não se cumprir, não foi de Deus.
Olha lá, não desprezando, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Ouve tudo. O que é bom você retém. O que não é bom, puxa a cordinha. Sabe o que é puxar a cordinha? Aperte o botão de descarga e deixa aí pelo esgoto. Não retenha porcaria. Não retenha imundície. Você vai ouvir. E hoje nós estamos, tem até uma propaganda, né? Nem tudo que você vê hoje é verdade, né? Nem tudo que você ouviu foi dito. Com tal da IA, né? Inteligência artificial. De repente bota lá uma pessoa falando uma coisa que ela nunca falou. E aí abre um parênteses, se você divulgar coisa que você recebe no Zap, verifica se é verdade, viu, gente? Tem muita gente distribuindo mentira aí como se fosse verdade, porque ele comprou como verdade, transmitiu como verdade e é mentira, amém? Cheque as coisas que você receberem por Zap, por Telegram, por Face, por YouTube, filtra, Instagram, que tem muita gente mal intencionada, montando mentira, fazendo sofisma. Sabe o que é um sofisma? É uma mentira vestida de verdade, mas é mentira, amém? Fecha o parênteses. Abstende-vos de toda forma do mal. E em outra passagem, evitai a aparência do mal. Qual é a diferença? A aparência, evita. Se vai aparentar que é mal, não faça. Ah, mas não estou fazendo nada errado. Mas está aparentando? Alguém está fazendo a leitura errada? Então não faça. Tem pessoas que estão inocentes, mas ela aparentou, e até provar que focinho de porco não é tomada. Então evita, abstende-vos, evita de toda forma de mal, evita qualquer coisa que é má, evita. Tenha cuidado. E aqui alguns detalhes, amém? Tem muito mais. Se fosse puxar a quantidade de recomendações, passaria o dia todo aqui orientando vocês. Mas eu quero terminar o 23 e o 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém? E o Deus de paz vos santifique em espírito, alma e corpo. Seja santo em espírito, seja santo na alma, seja santo no corpo. Amém? Glória a Deus!